todos bem-vindos, queridos amigos, colaboradores, parceiros, clientes, internautas que nos seguem aí pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Espaço Inspiração. E hoje temos a alegria de ter aqui um jornalista aqui da nossa cidade de Carapicuíba, o Hipólito Cândido, que daqui a pouco vai se apresentar melhor e falar um pouco da sua história para a gente. Eu sou o José Reginaldo, diretor da Espaço Solução. A Espaço Solução está aí no mercado há 20 anos e nesse ano de 2020 conseguimos a certificação ISO 9001. Somos a empresa pioneira aqui na região a ter essa certificação, né, de qualidade das empresas de serviços. Primeira empresa de contabilidade a ter essa certificação ISO 9001. Parabéns a toda a equipe, gratidão a toda a equipe pelo empenho, pelo comprometimento na conquista desse prêmio. E agora vamos lutar mais ainda para manter. O programa Espaço Inspiração surgiu durante a pandemia para levar inspiração às pessoas, para trazer pessoas que levem aí mensagens, né, de otimismo e falem também um pouco da sua história. Está aqui comigo o Márcio também faz parte do relacionamento e área comercial da Espaço Solução. Como vai, Márcio? Oh, salve, salve, pessoal. Que bom, maravilha estar com vocês hoje. Uma grande alegria, né, participar de mais uma edição do Espaço Inspiração com um amigo querido. A gente fica muito feliz, muito grato, né? Sou muito feliz de estar na Espaço Solução. No próximo ano completo 12 anos de muitas alegrias e muitas conquistas e desafios. Obrigado. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com... O Márcio falou um amigo querido e eu posso replicar as palavras dele. Realmente um grande amigo, um amigo muito querido, Hipólito Cândido. Nos conhecemos aí há mais de 20 anos, né? E o Hipólito acompanhou eu como contador, como profissional de contabilidade, desde quando eu era sócio lá do nosso querido amigo Delfino, Sebastião Delfino, né, que hoje está na eternidade. O Hipólito nos acompanhou, me acompanha desde aquele tempo até hoje. Então, realmente, é um grande amigo e uma pessoa que muitas vezes eu considero um conselheiro. Seja bem-vindo, grande amigo Hipólito Cândido. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, participando desse programa. Olá, Reginaldo. Olá, Márcio. Eu que agradeço o convite de vocês para estar participando do Espaço Inspiração e vou fazer uma retificação. Não são 20 anos, são 30 anos. É desde 1990 que nós nos conhecemos. Ali, se não me falha a memória, na Avenida Celeste, no centro de Carapicuíba. É isso mesmo? É isso mesmo, ali na Avenida Celeste. Exatamente. Então faz bastante tempo e a gente tem um carinho especial, eu tenho um carinho especial por você, né, como um grande amigo. Hipólito, fala um pouquinho para a gente aí da sua jornada, né? Você é jornalista, então conta um pouquinho como é que foi o seu início, de onde você veio, né, de qual cidade, um pouquinho da sua família, da sua origem e da sua luta, né, até chegar a se tornar um jornalista, e um jornalista muito conhecido, e um jornalista muito respeitado aqui, não só na nossa cidade de Carapicuíba, mas em toda a região. Fala um pouquinho para a gente da sua jornada. Eu mando um abraço para quem está nos assistindo também, porque é um momento muito importante, para mim principalmente, onde eu posso relatar algumas coisas da minha vida. Eu nasci em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no dia 30/11, ou 30 de novembro de 1954. Ou seja, já estou na terceira idade, já quase chegando na quarta. Dia 30 agora eu faço 66 anos de idade. Eu vim de Prudente pequeno, tinha 3 anos e meio, logo após o falecimento de meu pai. Meu pai faleceu aos 48 anos de idade e a minha mãe com meus irmãos chegamos até Osasco, onde nós tínhamos já parentes.
E de lá para cá, de 58 para cá, pela minha irmã, que foi professora, hoje está aposentada, eu gostava muito de ler livros e comecei a aprender a ler aos 6 anos de idade através de gibis. E naquela época, quem lia gibi era mal falado, era malfadado. Mas graças a esses gibis, do Fantasma, do Mandrake, entre tantos outros, eu aprendi a ler. E quando eu ingressei no primeiro ano, em 62, eu já sabia ler. Para mim foi uma facilidade. E nessa sequência de leitura, eu fui desenvolvendo a vontade de um dia ser jornalista. Daí concluí, na minha época, o primário, o ginásio e o colégio. E logo em seguida eu ingressei na faculdade. Mas só que na onde eu entrei na faculdade, não tinha jornalismo, só tinha relações públicas e publicidade. Então, eu me formei em relações públicas, que nada mais é do que uma publicidade da empresa, uma publicidade institucional. E, logo em seguida, eu ingressei para fazer jornalismo. E estudei na faculdade Casper Líbero, ali na Avenida Paulista, onde eu me formei. Mas antes de ser jornalista, eu trabalhei muitos anos na área de propaganda. Comecei na agência da Eternit, que hoje não está mais aqui em Osasco. Depois, eu passei para o ramo da linha branca, na Continental Fogões. Fui para a área também de medicamentos na Drogazil. Passei pela área de modas na CIA. Voltei novamente para a construção civil, até que, um belo dia, eu decidi, ou eu quero ser publicitário, ou eu quero ser jornalista. Foi quando me surgiu um estágio na antiga Gazeta Esportiva, um jornal esportivo de grande circulação, não só em São Paulo, como em todo o país. E lá eu fiz um estágio de alguns meses, onde eu aprendi, ali foi realmente a minha faculdade, onde eu aprendi a ser jornalista. E de lá para cá, fui trabalhando e desenvolvendo. Agora, deixo para vocês mais algumas perguntas aí, porque senão eu vou falar muito e vou passar o programa inteiro falando. Não, pode ficar à vontade. Esse espaço é dado mesmo para que as pessoas falem mesmo. Isso é bacana. Você falando, Hipólito, me veio tantas lembranças boas, né? Até da minha vida, contando. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade com a minha irmã. E aí, ao longo do tempo, a gente vai se desenvolvendo também. Sempre gostei também muito de ler. E aí, quando você fala da questão da Gazeta Esportiva, eu lembro que eu gosto de esporte, de futebol e de tudo mais. Eu lia muito o artigo do Vital Batalha. Não sei, talvez o senhor deve ter conhecido ele lá, né? E são coisas que a gente leva no nosso coração. E hoje parece que a Gazeta Esportiva, hoje ela só está na internet, né? Ela não tem mais um jornal. E então essa paixão já é desde o início, né, pelas leituras e tudo mais. Eu queria saber um pouco, né, todas as vezes que eu falo com alguém que comenta essa paixão pela leitura, pela literatura e por tudo mais, eu sempre faço essa pergunta e sempre a gente tem as pessoas têm opiniões muito parecidas, né? Ao encontrar hoje a juventude, ao encontrar as pessoas hoje, a gente percebe que essa questão da leitura ela está muito escassa. As coisas são muito rápidas, né? A internet ela deixou a evolução muito rápida. O que você entende disso no mundo hoje, né? As pessoas hoje elas estão menos preparadas ou hoje, até por conta da tecnologia, elas estão mais preparadas? Eu acredito, Márcio, que a questão hoje é que nós não estamos sabendo controlar o nosso tempo, tá? Delimitá-lo para algumas necessidades do nosso dia a dia. Hoje nós corremos atrás de algo que está invisível. Nós não estamos nos preocupando conosco mesmo. Nós não estamos voltando para dentro de nós para adquirir um pouco de cultura e essa cultura passar avante. Então,
eu creio que hoje a nossa juventude deveria se preocupar um pouco mais com ela, entendeu? Hoje, nós estamos procurando o embelezamento exterior. Nós não estamos preocupados com o nosso interior em oferecer algo de bom para as pessoas. E o próprio nome do programa, Espaço Inspiração, nos leva a isso. Quantas pessoas nós conversamos e elas somente falam nada, absolutamente nada. Ou seja, elas não têm a compreensão do momento que nós estamos atravessando. Hoje você conversa com os jovens, eles não sabem interpretar um texto, não sabem entender aquilo que você fala. Ou seja, a leitura, para mim, como foi para você, ela é fundamental para que nós possamos nos formar. Olha, nos formar e não simplesmente se informar, para que nós possamos conhecer aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós projetamos para as nossas vidas. Hoje, nós passamos por um momento eleitoral, tá? E eu vejo, e eu vi, melhor dizendo, muitas e muitas pessoas sem saber em quem votar. E por que isso? Porque não procurou se informar, não procurou ler, não procurou saber quem é quem nessa corrida eleitoral. Ou seja, a partir de então, nós começamos a reclamar do porquê que as coisas não dão certas. E simplesmente nós jogamos a culpa em outrem. Nós não admitimos que nós mesmos falhamos em não procurar conhecer quem vai nos governar amanhã, quem vai ser os nossos chefes, ou até mesmo quem está dentro de nossas casas. Então, a leitura, para mim, hoje, a informação e principalmente a formação, ela é fundamental para que nós tenhamos um Brasil melhor e um mundo melhor, um mundo acolhedor, onde todos nós possamos realmente ser fraternos e edificarmos cada vez mais a nossa sociedade. Ok? Bacana, maravilha, Hipólito, muito bom. Muito boas as colocações aí. Ô Hipólito, voltando um pouquinho lá na sua trajetória, você, na verdade, é um grande empreendedor também, né? E você passou aí por experiências interessantes em vários, né? Em vários segmentos. Você falou aqui da construção civil, da farmacêutica, da moda. Então, você passou aí, né? Experiências interessantes aí no ramo da publicidade e depois com o jornalismo. E você, como empreendedor, você fundou o jornal, que hoje é o jornal Primeira Edição. Você fundou um outro antes, não foi? E depois o jornal. Fala um pouquinho para nós dessa experiência empreendedora, como é que foi o início, né, de você ter o seu próprio jornal e a luta para manter. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência aí. Antes disso, eu também fui sócio de uma casa lotérica também. Fiquei com uns 4, 5 anos sócio de uma casa lotérica. Porém, eu tive que desistir dessa sociedade por causa de muitos assaltos. Teve uma ocasião, nós fomos assaltados na quinta-feira à noite, por volta de 20 horas, já no fechamento da casa. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, na abertura da casa lotérica, nós fomos novamente assaltados. E o outro dia, voltando para casa, que era próxima da nossa residência, nós fomos pegos de surpresa no meio do caminho. E um desses assaltantes colocou um revólver às minhas costas, querendo dinheiro. Eu falei, não tenho dinheiro. O dinheiro ficou lá no comércio, né? Não, porque eu quero, senão eu vou te dar um tiro. Eu pedi tanto a Deus, implorei, dizendo que eu tinha filhos pequenos, que ele não me matasse. E o pouco que eu tinha no bolso, eu entreguei a ele. E a partir desse dia, desse episódio, basicamente, eu dei a minha parte para uma outra pessoa, para me ver livre desse tipo de violência.
porque foram 5 ou 6 vezes e eu já não aguentava mais. E por esse episódio eu fiquei um bom tempo, a partir das 17 horas, sem sair de casa, com receio de ser assaltado. Até eu vencer, isso daí foi muita dificuldade. Tive que orar muito, acreditar muito, para que eu pudesse voltar à minha normalidade. E em relação ao jornalismo, eu fiquei na dúvida entre a publicidade e o jornalismo. E o meu sonho era ser jornalista. Eu acreditava que com o jornalismo eu pudesse mudar o mundo, que para mim depois foi uma utopia, uma ilusão passageira. E essa ilusão morreu. Na Gazeta Esportiva eu fazia parte de geral. E um dia eu tive que fazer uma entrevista com um garoto, filho de um empresário, que tinha perdido a sua mãe recentemente pelo câncer. E como o pai era empresário, o menino ficava em casa. O menino tinha 8, 9 anos de idade. E como ele ficava sozinho, ele se aliou a alguns outros amigos e foram fazer um assalto. E esse menino ficou preso. E o pai teve que responder os processos, tudo, e me foi dado a responsabilidade de fazer a entrevista. Eu entrevistei o menino e comecei a matéria. Ai, que saudade da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os tempos não trazem mais. Me fala a memória de Casimiro de Abreu. E fiz, basicamente, uma página. Eu fiquei tão feliz com a minha primeira matéria, como estagiário, direito à entrevista, uma série de coisas, fiquei felicíssimo. No dia seguinte, quando eu vou pegar o jornal para ler a matéria, para minha surpresa, eu tive uma grande decepção. Eu tinha feito a matéria, não consegui. E eu fui amar com o Hélio Santos, que era o nosso editor à época, o porquê que tinha sido cortado, e cortaram pelo rodapé. Ele me disse: Hipólito, manda quem pode, obedece quem tem razão. Falei: como assim, Hélio? Falei: o seu Olímpio da Silvio Sá, que era o diretor da esportiva à época, né, tinha que atender alguns amigos policiais de Guarulhos e não tinha mais espaço. Então, o que foi feito? Passou-se uma gilete no rodapé, cortando de cada coluna 5 ou 6 linhas. Se são 5 colunas, imagine 6 linhas. Então, se eu não conseguir ler a minha matéria e nem o meu leitor, eu fiquei decepcionado. E foi aí que eu aprendi uma coisa: manda quem pode, obedece quem tem razão. Ou seja, o jornalismo, você não consegue mudar o mundo. Você pode ajudar a solucionar muitos problemas, mas resolvê-los de uma forma geral, não. E depois eu voltei para Osasco. Eu preferi ser um jornalista da minha cidade, da minha região, do que ser um anônimo em São Paulo. E em 1989, um colega meu, nós fazíamos faculdade junto, montou um jornal de esportes, chamado Não Perca a Esportiva, aqui em Osasco. E nós fizemos junto esse jornal durante um ano. E foi um jornal de muito sucesso, mas a partir do ano seguinte, de 90, aconteceram algumas coisas que o jornal teve que fechar. Mas aí surgiu a possibilidade de comprarmos um novo jornal, O Debate de Carapicuíba, de propriedade do falecido professor Miguel Costa, que você deve tê-lo conhecido. Só que o Miguel Costa, um jornalista muito esperto, muito vivo, vendeu para a gente somente o nome O Debate, não vendeu a editora. Então nós tivemos que comprar esse jornal 2 vezes. Primeiro o nome O Debate, o nome fantasia, e depois a Brasil Novo Editora para poder sim editar o jornal. E nós ficamos com o debate de 90 a 92. Nós demos uma sobrevida a ele muito boa.
E final de 91 para 92, nós éramos em 5 sócios e houve uma divergência. Então, houve uma separação. Daí, eu e o Marco Infante, em 92, montamos o Página Zero, um jornal muito bom, um jornal de grande circulação, um jornal que realmente fez história na cidade de Carapicuíba e região. E eu fiquei sócio com ele de 92 até 99. E apesar da nossa amizade, de termos estudado juntos, feito jornalismo, e uma pessoa extremamente competente, de uma grande cultura, de uma grande inteligência, onde eu pensava, ia de encontro ao que ele pensava e vice-versa, nós tivemos algumas divergências. Então, em 99, no meio do ano, nós nos separamos, ficamos aquele embate, eu fico com Página Zero, e você vai embora, ou eu vou embora e você fica com Página Zero. E para não brigar tanto, para não criar tantas polêmicas, eu falei, tudo bem, eu cedo a minha parte para você e vou e monto um outro jornal. E em outubro de 99 eu criei a primeira edição, que nesse ano está fazendo 21 anos. E graças a Deus, de lá para cá, é uma história... Aí eu vou falar com um pouco de orgulho, mas um orgulho normal, um orgulho de uma pessoa que lutou muito para conseguir colocar o jornal na rua. E nessa nova história, muitas pessoas desacreditaram o Reginaldo em março. Diziam que eu não teria uma vida de somente 3 meses, que eu não passaria do meu 4º mês, que eu morreria logo em seguida. E eu, graças a Deus, com a capacidade, com a ajuda de todos os amigos, inclusive de vocês, o jornal prosperou. E para se ter uma ideia, a partir do 2º mês, ele já começou a se autopagar. Então, para aquelas pessoas que acreditavam que eu morreria logo em seguida, eu provei, eu mostrei que além do talento que você deve ter, você tem que acreditar, tem que crer no seu potencial e acreditar que tem ao seu lado amigos verdadeiros que acreditam naquilo que você faz. Ou seja, a inspiração divina, ela é fundamental também. Só assim eu consegui trilhar ano a ano o jornal Primeira Edição. E hoje, graças a Deus, é um jornal bem quisto na região toda. E hoje nós estamos aqui. Agora deixo mais perguntas para vocês aí. Bacana. A resiliência é o que norteia a vida, a sua vida, Hipólito. E a gente fica feliz de ouvir, né? O Reginaldo elencou bem aí quantas atividades se desenvolveu, mas ela sempre acabou indo para o jornalismo, para a paixão, que é a primeira paixão. Há pouco tempo atrás, talvez vocês devem até ter visto essa matéria, né? Eles encontraram no Rio de Janeiro um artigo, e eles estavam atribuindo esse artigo que o Machado de Assis havia escrito, né? Aquele negócio de manda quem obedece, como que é? E tem juízo, que você falou, não consigo falar isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu acredito que isso aconteceu com o Machado de Assis, porque tinha o artigo, né? Os historiadores e tudo mais, eles estavam verificando por algumas passagens que parecia que foi ele que tinha escrito a matéria, mas não tinha a pessoa, né? Não tinha assinatura da pessoa. Então, eu imagino que isso é um procedimento que já há muito tempo já existia, né? E quem foi Machado de Assis, né? E bacana ver a sua história, que foi uma história de luta, né? Você elencou aí vários percalços, vários problemas, mas você sempre acreditou. Uma coisa que sempre me chamou a atenção com o seu jornal é que se a gente vê alguns jornais locais, e aí nenhuma crítica, não estou fazendo nenhuma crítica, mas os jornais locais que a gente tem aí por algumas outras cidades, eles têm um cunho muito comercial, né? Que também precisa para sobrevivência, né? É difícil você manter um jornal local se não existe comercial. Mas você traz muita cultura, você traz viagem, você traz artigo. O Reginaldo já fez alguns artigos, muitos colegas nossos já fez alguns artigos, eu escrevi alguma coisa, você também colocou, dando este apoio para a gente.
Isso é uma paixão, acreditando no que faz e acreditando nas pessoas e trazendo cultura para as pessoas. E isso a gente percebe que é o seu norte, né? E que é o sucesso do primeira edição, né? E que é o sucesso da sua vida. Tem mais alguns outros projetos, algumas outras coisas que você queira colocar dentro do primeira edição? Está pensando em algum? Eu imagino que você já mudou um pouco, né? Você tinha os encartes, né? Hoje você já tem o jornal também digital. Tá vindo alguma outra coisa, Hipólito, para a gente? Voltando um pouquinho antes nessa questão comercial, eu fiz o jornalismo por ideologia. Como eu disse anteriormente, acreditava que pudesse ser possível mudar o mundo. Porém, na primeira experiência, eu vi que era uma utopia, uma ilusão. Mas, mesmo assim, eu continuei com uma ideologia de buscar construir formação e não só levar a informação. E eu pequei muito nessa parte comercial, porque eu prestigiei muito mais a formação do leitor do que somente informá-lo. Eu quis levar até eles o conhecimento para que eles pudessem entender, interpretar e conhecer uma nova realidade. E hoje eu estou mudando um pouco o foco, também incluindo essa parte comercial. E a questão de um ano, eu formatei o site, tá? Que é pejornal.com.br. E quando eu criei o site, a pessoa que me fez, me disse que eu levaria praticamente 2 a 3 anos para que ele tivesse uma vida ou uma sobrevida. Eu disse a essa pessoa, muito pelo contrário, em menos de um ano, o meu site, com todas as dificuldades, com falta de investimento e uma série de outros, eu falei não, o meu site, dentro de pouco tempo, ele vai ter uma grande visibilidade. E agora, em novembro, com 1 ano e 3 meses, eu já tenho quase 1 milhão de leituras, 1 milhão de leituras e quase 300 mil visitas para um site que não tem investimento, tá? Um site regional, onde as pessoas só procuram acessar o site de grande porte, ou seja, para saber notícias fora de sua cidade. E hoje, o site pejornal.com.br, com 1 milhão de leituras, 1 milhão de leituras, volto a frisar, 300 mil visitas, 300 mil pessoas, tá? Que tem no meu site informações de Carapicuíba, de Osasco, de Barueri, da região, de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. O meu site hoje não fica devendo basicamente nada a nenhum grande site, tá? E eu tenho trabalhado continuadamente para aprimorá-lo. Hoje, eu edito, eu publico no site, em média, de 20 a 30 matérias, de uma forma geral, passando por política, por esporte, por variedade, por cultura, por polícia, tudo que você possa imaginar e que você queira saber, no site, lá tem essas informações. Entendeu? E estou agora estudando novas outras formas de levar a divulgação em nome do primeira edição para mais pessoas. Ainda estou estudando, ainda estou focando alguns assuntos, alguns temas para desenvolver. Em breve nós teremos novidades aí. Sensacional. Então, é a situação, né, de ir se reinventando, de não ficar parado no tempo, de ir acompanhando a tecnologia, né? Então, os jornais escritos, vamos dizer assim, os físicos ainda continuam, né? Mas o digital está aí invadindo mesmo as casas, né? E até com muito mais facilidade.
Então, parabéns aí, né, por essa conquista, podemos assim dizer, com muita luta. Agora, isso tudo demonstra aí o quanto, eu falei até no início, né, o quanto você é respeitado. Um profissional ético, um profissional transparente, um profissional que não procura se utilizar de situações para se aproveitar, né, das pessoas, e esse é o ponto. Você consegue tudo isso e todo esse respeito exatamente pelo seu profissionalismo. E em toda a região. Então, não é só em Carapicuíba, mas em toda a região. E você hoje, você é sim respeitado e admirado até por todos os políticos, né, aqui da nossa região. Como é que você vê a nossa região assim politicamente? Né? Está caminhando bem? Não está caminhando bem? Como é que você está vendo? Fazendo um preâmbulo, na segunda-feira eu participei como ouvinte de um debate da cidade de Pirapora do Bom Jesus. E lá eu encontrei alguns velhos amigos que me reconheceram. Eu trabalhei em Pirapora no ano de 2001 como secretário de imprensa do então prefeito Raul Bueno. E fiquei lá por 2 anos. E fazia 20 anos que eu não os via mais. E na segunda-feira, para o meu orgulho, eu não gosto de falar orgulho, mas para minha... Eu estava sentado assistindo o debate e algumas pessoas vieram até mim. Você é o Hipólito? Eu falei, sim, sou o Hipólito. Poxa vida, nós temos saudades de você lá em Pirapora. E eu não tinha reconhecido as pessoas, porque faz 20 anos as pessoas mudam, ainda mais usando máscara, né? Daí eu me sentei perto dela, pô, Hipólito, nós temos saudade de você, do trabalho que você fez aqui em Pirapora. Daí estava uma pessoa ao lado, que era o doutor Benedito, que é o procurador da prefeitura. Eu falei, Hipólito, realmente você deixou um grande marco lá em nossa cidade. Então, isso é o trabalho que você faz com ética, com carinho. E isso eu aprendi na faculdade. Por isso que eu sou corporativista hoje, para que o diploma possa ter novamente validade, para que os profissionais possam realmente exercer a profissão. E na faculdade eu aprendi ética, que muitos não têm a ética. Eu acredito que o meu direito termina onde começa o do próximo. Eu não posso invadir o direito de ninguém. Entendeu? E hoje, no jornalismo, o que você vê é muitas pessoas entrando em algumas searas que não deveriam entrar. Ah, mas eles dizem, eu sou jornalista, eu tenho que fazer. E muitas vezes as pessoas entram na intimidade sem provas, sem conteúdos. Ou seja, eles criticam por criticar e prejudicam a imagem de certas pessoas. E se nós formos rememorar alguns fatos, hoje eu digo que o jornalismo ele é como a medicina. Enquanto o médico ele pode curar ou a pessoa morrer, no jornalismo é a mesma coisa. Eu posso levar alguém a um patamar diferenciado, como eu posso denegrir a imagem dele. E se nós verificarmos aquele episódio da escola de base, que noticiaram uma série de informações de pedofilia e que depois foi constatado que não eram verdades, porém a escola fechou, uma das pessoas que se matou, perderam tudo. Então, hoje o jornalismo ele tem que ser feito eticamente. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu próximo. Eu tenho que realmente ir atrás da informação, verificar se é verdade. E mesmo sendo verdade, eu tenho que consultar a outra parte, para que ela possa se defender. E hoje, que eu vejo no jornalismo, hoje, jogam-se no ventilador, espalha-se a notícia, sem ter a confirmação. E mesmo que após venha o direito de resposta, não é a mesma coisa. Entendeu, Reginaldo? Então, é nesse sentido. E hoje, a nossa região, hoje, politicamente, ela está se desenvolvendo.
tá? Você vê os prefeitos hoje querendo realmente colocar a região oeste da Grande São Paulo num patamar muito elevado. Você vê Itapevi hoje com um bom governo, Parnaíba também se desenvolvendo a passos largos ao futuro, Barueri também, que já é uma grande potência, Osasco também, e Carapicuíba hoje, com o governo do Marcos Neves também, se desenvolveu bastante. Então, eu acredito que a nossa região está no rumo certo, no caminho. Só esperamos que os sucessores deem condições para que isso melhore. Eu acredito muito na nossa região. Tem um potencial muito grande para crescer cada vez mais e, assim, os nossos comércios, as nossas empresas possam se desenvolver com claridade, com transparência e gerando empregos. Maravilha. É bom ouvir isso. A gente fica feliz em ouvir isso. Também concordo plenamente contigo quando você fala do sensacionalismo, né? E da notícia por notícia, sem a investigação. A gente percebe isso muito, sobretudo no jornal aberto aí, né? Nos jornais televisivos, né? A gente observa que tem, vamos pensar que se me corrija, tá? Que da década de 80 para cá, o jornalismo sensacionalista, ele ficou algo que pegou uma grande parcela, né, da televisão e prejudicou muitas pessoas, assim, de fato, né? E uma reputação, quando ela é jogada no lixo, é difícil para você conseguir devolvê-la de volta. Mas, de contrapartida, a gente deve muito ao jornalismo, no sentido até dessas mudanças, né, de patamar de muitos municípios, de muitas cidades, né, de muitos países, uma conscientização melhor, né, que o jornalismo trouxe, né, a informação, quando ela é feita com responsabilidade, ela nos traz uma segurança maior até para as pessoas, para os eleitores, para o cidadão de bem e para todas as pessoas, e a investigação do que está errado, né? E os ajustes do que precisam ser feitos. Então, a gente deve muito ao jornalismo. O jornalismo, ele tem nos ajudado muito, né? Mas também tem esse contraponto. Que bacana quando a gente tem um jornalista que se preocupa com a cidade, um cidadão, hoje, vamos dizer assim, carapicuibano, que ama a cidade de Carapicuíba, e faz uma análise imparcial de todas as situações. Todas as vezes que a gente conversa contigo, a gente percebe a sua imparcialidade, é sempre voltada para o bem, né? E faz muito bem a gente bater esse papo. Tem esperança mesmo de que o mundo possa mudar? Tem esperança de que as coisas elas podem voltar no eixo? Márcio, o mundo em si não. O mundo só vai mudar o dia que nós, seres humanos, nos transformarmos. Tem até uma história de um jornalista que precisava fazer uma matéria, como consertar o mundo. Ele, na redação, não conseguia escrever o artigo, porque era muita conversa, muito barulho, e ele chegou no seu editor e falou: chefe, aqui está muito barulho, e é um artigo muito complicado, eu preciso ter silêncio, eu preciso poder pensar para poder escrever o artigo. O senhor me libera para ir até a minha casa para escrever o artigo? O editor: tudo bem, está liberado. Vai para a sua casa para você escrever o artigo. Só que chegando na casa dele, ele sentou-se, naquele tempo era máquina de escrever, ainda não era computador, ele colocou a máquina na mesa, colocou o papel na máquina e começou a escrever. Nisso veio o seu filho pequeno. Papai, filho, papai precisa escrever o artigo, precisa ter tranquilidade. Tá bom, papai. E começou. Daqui a pouco o filho: papai, me ajuda, papai. Filho, papai precisa escrever o artigo, papai tem pressa, precisa se concentrar. Me dá um tempinho que já eu falo com você. Tá bom. Papai. E assim foi inúmeras vezes.
Até que um momento, ele pegou uma folha de um jornal, falou, eu vou cortar esse jornal em pedacinhos e dar para ele montar o quebra-cabeça. Só que numa parte do jornal, numa folha do jornal, numa página do jornal, melhor dizendo, estava a figura de um homem e do outro texto. E o menininho viu que numa página estava um homem e no outro texto. Daí o pai cortou em pedacinhos e falou, filho, monte o quebra-cabeça na parte que está o texto. Tá bom, papai, tá bom. Agora fique lá montando que o papai vai escrever o artigo. E deu para o menino o quebra-cabeça. E o pai começou a escrever. Passou alguns minutos, o menino, papai, eu já montei o quebra-cabeça. O pai espantado, como assim, filho? Um monte de letras, como é que você montou? Ora, papai, foi fácil. Eu montei o homem, eu consertei o homem. Daí veio para o jornalista. Poxa vida, está pronto o meu artigo. Para eu consertar o mundo, eu preciso consertar o homem. E quem é o homem? É cada um de nós. O dia que nós realmente acreditarmos que somos filhos de Deus, somos capazes da transformação, através do nosso livre-arbítrio, o mundo será melhor. Só assim poderemos amanhã acreditar numa sociedade mais justa, mais fraterna. Ou seja, o mundo só será consertado o dia que nós reformarmos o nosso íntimo, Márcio. Deu para entender? Deu sim. Essa história é maravilhosa. Realmente, né, a gente não consegue mudar o mundo, transformar o mundo. Nós precisamos, com as nossas atitudes, ir melhorando, né? E muitas vezes a gente fica frustrado, porque a gente procura fazer algumas coisas e vê que, de repente, as coisas ao nosso redor estão indo totalmente contra tudo aquilo que pensamos. Mas, né, como o Márcio disse, não podemos perder a esperança e continuar semeando. Por falar em semear, você é uma pessoa muito religiosa e você tem um trabalho espiritual e social muito bacana. Eu acredito que está um pouco parado por conta da pandemia, né? Que são as palestras, as formações que você sempre disse para mim que dava para um grupo de pessoas. Qual a sua experiência espiritual, religiosa e social, né? Nesse momento que você estava com esse grupo ou está ainda, e como é que você está fazendo isso, né, para essas pessoas? Reginaldo e Márcio, eu cresci numa família kardecista. Meu pai era médium vidente, tá? Só que ele faleceu muito jovem, com 48 anos de idade. No dia que ele entrou no hospital para fazer uma cirurgia, ele disse para minha mãe, Maria, daqui uma semana eu não saio vivo desse hospital, pegue as crianças, né, e vá para São Paulo. Na época era São Paulo, eu acho que era São Paulo ainda. Então eu cresci nesse meio kardecista, ou espírita, como chamam. Só que eu demorei muito para desenvolver, acreditar realmente. E só lia muito, estudava muito, sabia muito, mas nunca me dediquei a trabalhar. Até que no dia 26 de dezembro de 1980, voltando de Campinas, onde minha mãe morava com uma das minhas irmãs, logo após o Natal, eu sofri um acidente na Anhanguera, onde eu perdi um carro, e graças a Deus estava eu, a minha esposa, a minha filha que tinha 1 ano de vida, uma outra irmã, o meu cunhado, minha mãe e o meu sobrinho pequeno. E graças a Deus, o carro foi achatado. Graças a Deus não aconteceu nada, nenhum arranhão conosco e nem com o carro que me havia batido. Se acredita ou não em milagre, isso foi um milagre. E foi nesse momento que eu me voltei à religião. E como eu já tinha um começo na doutrina espírita, eu procurei a doutrina espírita para poder adquirir um novo conhecimento e me
transformar intimamente, para melhorar. Daí eu comecei, fiz alguns cursos na doutrina espírita, isso em 1981. E de lá para cá, como se diz aí eu fui um quebra-santo. Eu frequentava, trabalhava, parava. Agora eu já sou Deus, já sou Pelé, então não preciso mais. Daí, em seguida, levei um outro baque. Ou seja, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E nesse segundo baque, a dor veio novamente. Foi onde eu realmente falei, agora não. Agora, se eu for pego, não vou ser mais pego de surpresa. Eu vou fazer com que as minhas energias se voltem realmente para Deus e para Jesus. E comecei realmente a trabalhar, a estudar, a ler, a buscar na doutrina espírita o consolo. E conhecendo a doutrina desde pequeno, a gente vê que ela é consoladora. Ela explica o porquê... Hipólito, só um minuto, ajusta aí a sua imagem. Opa, perdão. Ótimo, isso, ótimo. Vamos lá, continua, por favor, desculpa aí. E eu vi e vejo, acredito, que a doutrina ela é consoladora. Ela explica o porquê tem pessoas que têm enorme sucesso e outras padecendo. Se a gente for analisar com outro ângulo, onde está a justiça de Deus? Porque uns têm tanto e outros nada. Mas agora Deus é justo. Deus dá a cada um de nós aquilo que nós pedimos, aquilo que nós necessitamos para que nós possamos viver. E na doutrina, temos como base a lei da reencarnação. Nós temos vidas sucessivas. E através dessas vidas sucessivas que está a justiça de Deus. Onde Deus nos dá as oportunidades de nós nos melhorarmos. Fazermos o uso do nosso corpo físico para que possamos elevar e construir a nossa alma e o nosso espírito. Então, e baseado nisso, eu me dediquei. Eu trabalhei em casas espíritas de Osasco, casas espíritas de Carapicuíba, e essa pandemia houve uma paralisação em termos de trabalho físico. Mas eu continuo fazendo palestras. Fiz palestra na quinta-feira passada, no NEOV, aqui na Santa Terezinha, Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. Fiz uma palestra com o título O Livro da Vida. E por que o Livro da Vida? Deus deu a cada um de nós um livro para que nós possamos escrever dele as nossas atitudes. Só que esse livro nosso, aquilo que nós escrevemos, não pode ser apagado. Não tem borracha que o apague. Ele é escrito através de uma caneta indelével. Por quê? É escrito com nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas ações. E esse livro, que quando nós desencarnarmos, ou morrermos, ou falecermos, nós vamos ser questionados. Hipólito, o que você fez de bom? Você ter algo para mostrar. E o dia que nós conscientizarmos, independente da religião, Reginaldo e Márcio, olharmos e acreditarmos que Jesus veio, não para destruir as leis, mas sim se fazê-las cumprir através do novo mandamento, que é amar a Deus sobre tudo, todas as coisas, e ao próximo, como eu, Jesus, vos tenho amado, nós também estaremos dando passos significativos para a transformação do mundo. E isso é a fraternidade. Isso é irmandade. Isso é ver que nós todos somos irmãos, independente de credo, de cor, de status social. Chico Xavier, um grande nome da doutrina espírita, ele dizia e continua dizendo ainda hoje: quando o seu irmão sentir fome, não dê somente a comida a ele, sinta a fome com ele para você ver essa dor. Quando o seu irmão sentir frio, não dê somente a ele o agasalho, sinta o frio dele para saber o quanto é frio realmente. Quando ele tiver sede,
Não dê somente a água, dê a ele o copo d'água, mas também sinta a sede dele. E assim é que nós poderemos transformar o mundo. É através dessa consciência que, independente, me perdoe mais uma vez, de qualquer religião, qualquer uma, não importa se é a doutrina espírita, se é católica, se é umbandista, se é budista, se é evangélico ou não. O dia que nós vermos no nosso irmão, o nosso semelhante, irmão em espírito, não somente em carne, nós estaremos desenvolvendo uma nova sociedade. E, voltando, eu continuo trabalhando, desde a época quando eu montei a primeira edição, em 2000, a minha redação, o meu jornal, era uma romaria. Era visitas frequentes de pessoas pedindo orientação, pedindo para que eu ajudasse espiritualmente. E eu nunca me furtei disso. Transformei o jornal não vou dizer consultório, mas no local onde as pessoas iam em busca de uma orientação, de uma palavra amiga. E eu nunca me furtei a isso. E continuo hoje, com a pandemia, não podendo trabalhar em grupo, nós continuamos atendendo as pessoas, colocando os nomes de quem precisa no grupo de oração, ajudando. Porque é através dessa ajuda que você se autoajuda. É através disso que você tem a inspiração para dias melhores. É através disso que você se conscientiza de que você tem o dever de continuar trabalhando em seu benefício e em benefício do próximo. A palavra que eu resumo de tudo que você falou é misericórdia, né? Como, Márcio? A palavra. Me ouve? Vocês me ouvem? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? A palavra que você. Tudo que você disse, o que me chama a atenção é a misericórdia, né? É você se colocar no mesmo sentido das pessoas, aqueles que sofrem, né? Não somente entregar, mas se colocar a favor. Lindo demais. Assim, da minha parte, eu quero dizer assim que é muito bacana ouvir essas palavras que reconfortam o nosso coração, sobretudo nesse momento difícil da vida, né? Momento na qual a gente se distancia das pessoas que a gente ama, né? Nós estamos nos despedindo de muitas pessoas que a gente amou também, mas a gente tem essa misericórdia de Deus, porque Ele é aquele que olha para a gente e coloca no colo dele e diz assim, estou contigo, né? Então é bacana demais quando a gente percebe que você, em muitos momentos da vida tua, você não esquece do próximo, tem a sua vida profissional, com muita responsabilidade, mas a responsabilidade também social com os irmãos, né? Aqueles que mais necessitam, aqueles que estão sofrendo, aqueles que têm dor, né? Aqui na Espaço Solução a gente também, na medida do possível, a gente também faz algumas ações de misericórdia. Isso nos faz um bem danado, né? A gente acha que está ajudando e a gente não ajuda nada. Nós estamos sendo ressignificados pela vida daquele que sofre. A gente reconsidera toda a nossa vida para aquele que sente sede, que sente dor, né? E isso nos faz bem. Agradeço, Hipólito, muito assim pelas palavras hoje, pela experiência de vida, pelo esse amor que você exala. Eu sou muito grato, né, de te conhecer através do Reginaldo, e o Reginaldo sempre falou de você de uma forma bacana. Tem um presente que você me deu até hoje, que é o tijolinho do Corinthians, do nosso Corinthians, né? Tá lá guardado lá na minha salinha, o tijolinho do Corinthians, e eu fico muito grato pelo carinho, pelo amor que você tem por nós, assim, por tudo que você nos passa, assim, por essa força. Obrigado, viu, Hipólito? Mas eu posso só contar mais uma historinha nesse sentido de ajuda? Eu fazia parte de um grupo espírita de Osasco, e nós fomos visitar o hospital de Pirapitingui, em Itu, um hospital de leprosos, um hospital do governo do estado. Isso já faz uns 20 anos ou mais. E esse hospital a gente levava pasta de dente, sabonete, papel higiênico, uma série de coisas.
E a visita era a partir das 9 horas até por volta de 11 horas. E nós dividíamos em grupos de 3 ou 4 para cada um pudesse visitar uma ala de pessoas com hanseníase, né? E nós chegamos numa dessas salas e encontramos uma senhora negra, que tinha caído e esfolado um pouco do corpo que restava dela. E nós chegamos até ela e perguntamos: senhora, podemos fazer uma oração para a senhora? Ela olhou para a gente e falou: não, meus filhos, quem vai fazer a oração para vocês sou eu. Nós ficamos estupefatos, porque uma senhora com hanseníase, sem a maior parte do corpo, e a que tinha estava todo esfolado com machucaduras, e ela se dispôs a fazer para nós uma oração. Essa senhora fez uma oração em torno de 10 minutos. Uma oração que, se você pensar na sua lucidez, para decorar, é difícil. Agora, imagine uma pessoa com aquele sofrimento. Ela fez uma oração para a gente, cativante, que encheu os nossos olhos de lágrimas, ver uma pessoa naquele sofrimento e te oferecer uma misericórdia. Então, é isso que quando você pratica o bem, você recebe esse bem N vezes. Então, essa é uma história que eu procuro contar sempre, até nas palestras, para que fique registrado que todos nós, independente de quem quer que seja, do poder aquisitivo ou não, tem algo a oferecer ao próximo. Pode e deve oferecer. Então, essa história ficou gravada na minha mente há mais de 20 anos. Entendeu? Então, para mim, é uma história edificante. Era isso que eu tinha para finalizar e agradecer de coração esse espaço que me foi ofertado. E caso um outro dia, um belo dia, queiram continuar, tem muito mais histórias para a gente conversar. Maravilha. Realmente, a gente passou rápido demais esses 50 minutos, 1 hora que a gente falou, porque a gente vai ouvindo histórias, né? Histórias, né, com o coração, com a emoção, né, como foi a sua história da criação do jornal. Eu lembro que em 99 eu também estava desfazendo uma sociedade, né? E aí que fazer? E aí então eu resolvi montar naquela época lá a Solução Contábil, que hoje é Espaço Solução. E a gente conversava muito, né? Então eu e o Hipólito, a gente estava ali, vamos dizer assim, se reinventando, né? E a gente partilhava muito essas nossas experiências. Daí foi fortalecendo cada vez mais essa nossa amizade. Independente de religião, eu e o Márcio, nós somos cristãos católicos, né? E respeitamos todo tipo, né, de religião, né? E eu acredito que o mundo precisava pensar desse jeito também, né? De ter esse respeito, né, a todos, né? E não ter nada de realmente de intolerância ou de desrespeito, seja de gênero, sexo, seja de religião, seja de raça, enfim, né? Precisamos mesmo acreditar aí nas palavras de Jesus, como você disse, né? E principalmente no mandamento amar a Deus e amar ao próximo. Então, quero agradecer muito, Hipólito, por essas palavras, por esses momentos que estivemos aqui. Muito obrigado por dedicar o seu precioso tempo para falar conosco e passar as suas experiências e passar aí essas inspirações para a gente. Só queria lembrar que em um determinado momento, né, da Espaço Solução, eu chamei o Hipólito para conversar e eu falei: Hipólito, eu estou um pouco desanimado, eu acho que eu não vou continuar com o escritório, não, porque eu estou desanimado, a gente trabalha, rala, e eu esperava ganhar dinheiro, ficar rico com o escritório, e não está acontecendo. Aí o Hipólito olhou para mim e falou: mas você já perguntou para Deus se ele quer você rico ou quer você ajudando as pessoas? Ele te deu essa empresa para quê? Para você ficar rico ou para você ajudar as pessoas? Pronto, aí então eu mudei meu rumo e falei: vamos trabalhar e trabalhar com muito mais vontade mesmo,
porque Deus me deu realmente um grande presente, que foi a Espaço Solução, e agora estamos aí com 20 anos, e com certeza iremos aí para muito mais, fazendo o bem com ética, transparência e ajudando as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Peço que você deixe aí agora as suas considerações finais, e muito obrigado por dedicar esse tempo precioso aí seu para nós. Reginaldo, é isso que você falou, eu também passei. Eu te disse isso porque eu também passei. O jornal, basicamente, ele era uma romaria. Lá iria evangélico, iam católicos, iam de todos os gêneros religiosos buscar uma palavra. Então foi onde eu aprendi que o jornal era apenas um meio para eu poder ajudar as pessoas. Então, eu fico grato realmente pelo convite de vocês. E peço para que todos creiam em seus potenciais. Acreditando, tudo é possível de realização. O impossível hoje, ele é possível amanhã. Basta que você creia, acredite. E quem tem a luz divina, não tem escuridão na vida. Tudo se clareia. Tudo acontece a nosso favor. Agora, você é capaz. Você tem que ter determinação. Você tem que ter ousado. E sempre digo, não ter somente a fé, ter a coragem da fé. Não ter só a vontade, ter a força da vontade. Pois só assim você será um grande vencedor. E o Espaço Inspiração nos mostra isso a cada programa. E quando você vê as pessoas participando, você vê exemplos de vida, exemplos de sucesso. Espere-se e acredite. Muito obrigado e um abraço ao Márcio, ao Reginaldo e toda a equipe da Espaço Solução. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, queridos amigos, colaboradores, parceiros, clientes, né, fornecedores, internautas que nos seguem. A gente já tem aí alguns fãs que toda quinta-feira, 3 horas da tarde, para nos ver, para ver quem é o entrevistado, quem é a pessoa que vai levar a inspiração. Então, muito obrigado a todos vocês por dedicarem também esse tempo especial de vocês, esse tempo precioso, para aprender mais um pouco e também para ter mais inspiração. Obrigado, Márcio, é sempre um prazer ter a sua companhia. Mais uma vez, obrigado, Hipólito. E paz e saúde para todos. Paz e saúde, Hipólito. Paz e saúde, Márcio. Paz e saúde para todos. Amém, amém. Antes de terminar, né, só uma brincadeira. Você é de novembro, eu também sou de novembro. Eu costumo dizer para o pessoal que todas as pessoas são boas, mas os de novembro são melhores. Parabéns, Hipólito. Parabéns, Hipólito. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.